Oi, turma, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre TGA, ou seja, Teoria Geral da Administração? Não? Então vamos aprender nessa aula. Bora lá! Bom, turma, para essa aula de hoje eu preparei um resumo sobre 3 importantíssimas teorias da administração, ok? Mas eu também deixei aqui para que vocês possam acompanhar que há outras teorias também, ok? Muitas outras teorias. Então, tem teoria focada nas tarefas, tá? Da produção, teorias focadas na estruturação, tá? Organizacional da empresa, no pessoal, tá? No quesito de comportamento e desenvolvimento do ser humano, afinal, né, quem trabalha na empresa é o ser humano, né? No ambiente, tanto interno como externo dessa empresa, e também relacionado à tecnologia, ok? Então, para essa aula de hoje, eu vou falar sobre 3 teorias. Então, para a gente iniciar, tá? As teorias administrativas, elas são a base, tá? Para o estudo da administração. Né? Elas também são conhecidas como a evolução do pensamento administrativo ou teoria geral da administração, como eu falei para vocês, tá? É um tema esse que auxilia em muito a compreensão de outros temas pertinentes à área da administração. Então, vamos lá conhecer algumas, ok? A abordagem clássica da administração ela vai surgir na transição do século XIX para o século XX, tá? Proveniente da nova realidade da época, né, gerada pela Revolução Industrial, que a gente falou na aula passada, ok? Esta realidade trouxe um grande crescimento nas organizações, o que gerou a necessidade de administrá-la de uma forma mais eficiente. A administração ela surge, então, como ciência, né, com métodos e técnicas específicas para alcançar um objetivo. A abordagem clássica em questão, ela vai se dividir em 2 teorias administrativas. Então, a primeira, a administração científica, e a teoria clássica. Então, a teoria científica, né, ou a administração científica, é um modelo de administração criado pelo americano Frederick Taylor, tá, no início do século XIX e início do século XX. Essa teoria ela se baseia na aplicação do método científico na administração com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. Então, o Taylor ele procurava elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Assim, ele observou que os sistemas administrativos da época eram falhos, ok? Isso é muito importante a gente ter em mente. E por que isso acontecia na visão do Taylor? Bom, a falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos gestores da empresa, né? Não conheciam os operários, nem as funções que os operários desempenhavam nessa empresa, bem como a forma da remuneração utilizada. Foram essas as principais falhas encontradas por ele. Assim, né, em 1903, ele publica o livro Administração de Oficinas, onde ele vai expor pela primeira vez a teoria científica. Então, gente, deixando bem claro, Taylor ele vai propor, tá, nessa sua teoria científica, a racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e dos movimentos. Então, o trabalho ele deve ser decomposto, analisado e testado cientificamente, e deve ser definida uma metodologia a ser seguida por todos os operários da empresa, né? Ou seja, a partir de uma padronização com métodos e ferramentas. Então, todos devem executar os mesmos movimentos, né, ter as mesmas técnicas, se você executa funções, se vocês possuem as mesmas funções, tá? Na visão do Taylor, né? Para ele, os operários, então, eles devem ser escolhidos com base em suas aptidões para a realização de determinadas tarefas, ou seja, na visão de Taylor, é necessário que haja a divisão do trabalho, que cada funcionário fique responsável por uma parte da produção, inclusive que sejam treinados para executar a tarefa da melhor forma possível em menos tempo. Taylor também defende que a remuneração do trabalhador deve ser feita com base na produção alcançada, pois dessa forma ele teria um incentivo para produzir mais. Também dentro da teoria científica que a gente vai ver, né, no início, né, do que a gente vai conhecer como os princípios, né, as funções administrativas. Então, Taylor ele vai dizer que é preciso ter planejamento, preparo, controle e, por fim, a execução. É preciso desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, selecionar cientificamente, treinar e desenvolver o trabalhador, cooperar com os trabalhadores para garantir que os passo a passo científicos sejam seguidos,
Por fim, assumir todo o planejamento e organização, deixando os trabalhadores só executarem as suas tarefas. Então, se a gente for pensar agora as críticas, né, à teoria científica, a gente tem um trabalho extremamente mecanizado, padronizado e intensivo, em que o funcionário ele não precisa ser especializado, ele só precisa conhecer a função dele, o que torna um repetidor compulsivo. Isso gera, inclusive, insatisfação no trabalho. E se você for pensar sobre o ponto de vista, né, da remuneração, em que ele diz que a remuneração ela deve ser de acordo com a sua produção, porque isso vai incentivar o trabalhador a produzir mais, você está vendo que intensifica ainda mais essa produção compulsória, né, essa produção mecânica. Imagina você passar horas e horas repetindo o mesmo movimento trabalhando. Então, a teoria do Taylor ela é extremamente mecânica, né? Ela não considera o ser humano que está por trás das ações executadas na empresa. Já a teoria clássica, né, que tem como autor Henri Fayol, tinha como enfoque a estrutura organizacional, acreditando que uma boa organização da estrutura irá favorecer a eficiência. Dentre as grandes contribuições de Fayol, podemos citar, né, 14 princípios da administração e a definição das funções básicas da empresa. Funções de técnicas, né, voltadas para a área de produção, funções comerciais, então a gente pode pensar na compra, venda, permuta, né, dos nossos produtos, as funções financeiras, então a captação do capital e aonde esse capital da empresa está sendo gasto, né, e com o que, de que forma, funções de segurança que envolve tanto a proteção como a segurança das pessoas da empresa, quanto dos bens dessa organização, e as funções contábeis, pessoal, que tem relação com os registros, né, com toda a escrituração contábil, né, da empresa, onde você vai registrar o fluxo de caixa, o que entra, o que sai, né, toda a parte da contabilidade dessa empresa. Então, a teoria de Fayol baseia-se na ideia de que as organizações precisavam se organizar de maneira racional, mantendo o controle através de previsões anuais e decenais, organogramas, recrutamento e treinamento cuidadosos e reuniões de chefes de departamento para melhor coordenar as ações. A maior preocupação de Fayol era com a direção da empresa, dando principalmente ênfase a todas as funções e operações que compunham o interior da mesma. De acordo com Fayol, a função administrativa envolve formular o programa geral de ação da empresa, coordenando seus esforços e harmonizando seus atos. Desse modo, né, Fayol descreve o ato de administrar como prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Então, continuando, né, Fayol ele vai vir com essa inovação, né, de 14 princípios essenciais para a administração. Então, eu vou descrever um a um para vocês, para a gente conversar um pouco mais e conhecer sobre eles. Então, o primeiro princípio do Fayol é a divisão do trabalho, tá? Cada um preocupa-se apenas com a sua função. Isso lembra um pouco a teoria anterior do Taylor, né, em que cada funcionário tem o seu papel dentro da instituição. O Fayol ele vai seguir a mesma linha, então cada funcionário ele tem a sua função e ele deve se ocupar apenas com ela, ok? Autoridade e responsabilidades. Então, os superiores que dão as ordens. As ordens, a gente tem que pensar a ordem e o cumprimento dessas tarefas. Quem é que está passando e você tem a responsabilidade, né, de cumprir a tarefa que lhe foi dada. Na terceira, nós temos a unidade de comando. Então, os colaboradores recebem ordens somente de um chefe. Então, há, de repente, o gerente, né? Depois tem os supervisores e, então, os colaboradores. Os colaboradores recebem a ordem do seu supervisor, que recebe a ordem do seu gerente. Então, o Taylor, ele entende que há essa unidade de comando, né? Que há um chefe que irá te passar as ordens. No que diz respeito, então, à unidade de direção, né, nós temos o controle único, então, todos com o mesmo objetivo de atingir as metas da empresa, né? Unidade de direção, todo mundo está direcionado para o mesmo lado, todos querem o melhor para essa empresa. No que se refere ao princípio da disciplina, as regras, então, elas devem ser seguidas, né, elas são estabelecidas para que haja ordem dentro da organização. Então, ele vai pensar realmente numa questão da organização, para que todas as coisas fluam, né, de maneira muito harmonizadas. O princípio da prevalência dos interesses gerais. O que isso quer dizer, gente?
Isso quer dizer que os interesses da empresa, né, os interesses da empresa mesmo, todos, eles devem ser maiores, né, devem prevalecer em relação aos interesses individuais. Próximo princípio da remuneração, ele vai dizer que a remuneração ela deve ser justa e ser condizente com o cargo a qual você ocupa dentro dessa organização. Então, se você entrou na parte de operação, você e os seus demais colegas que estão no mesmo cargo irão ganhar dentro da mesma faixa salarial, ok? O da centralização, esse princípio da centralização, né? Então, as atividades e as autoridades, elas são centralizadas. O líder, ele irá, então, delegar cargos, né, de autoridade para outros níveis, né, mas todos estão subordinados a ele. Hierarquia, respeito total à hierarquia. Então, você está dentro de uma empresa, você tem um chefe, uma chefe, um diretor, uma diretora, você deve, dentro do princípio de Fayol, respeitar essas autoridades. O princípio da ordem, a organização ela é primordial, então, né, que do caos a gente consiga encontrar a ordem necessária para que tudo na empresa ocorra de maneira harmonizada. O princípio da equidade, então a justiça deve estar presente na organização. Eu coloquei essa chart aqui pra gente, que é uma chart muito conhecida, né? A equidade ela é muito diferente da igualdade, né? A igualdade é você dar as mesmas oportunidades a todos, né? A equidade você já está falando que pensar, né? Você está pensando no que vai ser melhor para cada um, né? Afinal, nós somos pessoas diferentes, então cada um tem necessidades diferentes, então o que é melhor para cada um, e essa chart representa muito bem para a gente ilustrar e entender o que é equidade diferente de igualdade. O princípio, então, da estabilidade, tá? Ele vai dizer que não é bom ter uma troca de funcionários do cargo, ok? Se possível, um funcionário ele consegue chegar a um determinado cargo de gerência dentro da organização, Fayol vai defender que esse funcionário, ele trabalhando bem, que ele permaneça por longos e longos anos, ok? Dentro dessa organização. Para ele não é bem visto, é uma empresa que tem uma grande rotatividade. 13º princípio, né, nós temos o princípio da iniciativa, então o que foi planejado ele deve ser cumprido. Por fim, o espírito de equipe. Então, os colaboradores eles devem trabalhar em união, como um único time. A gente pode até pensar, né, de certa forma, que elas não se anulam entre si, mas sim que se complementam uma com a outra. Então, o objetivo do Taylor é aumentar a eficiência da organização por meio da especialização do operário. Enquanto que para Fayol o objetivo é aumentar a eficiência também da organização por meio da definição dos vários níveis de responsabilidade. Então, como eu acabei de dizer para vocês, elas não se anulam, mas sim se complementam entre si e foram compostos dentro do mesmo período. Vale falar, né, que a gente percebe então nessa teoria do Fayol a ênfase na estrutura da empresa, na hierarquia e no controle dessa gerência, né, sobre os funcionários submetidos de cada departamento. Então, a gente pode pensar também como crítica a essa teoria do Fayol, é que ela não considera, né, na verdade ela considera somente as relações internas, ela não consegue ver as influências externas que podem acontecer, né? Ela também não leva em consideração que imprevistos podem acontecer, né? Ele acredita apenas que na boa organização e estruturação de níveis de responsabilidade, tudo está resolvido. E ele também, dentro dessa teoria, você não consegue crescer dentro de uma empresa, né? Afinal, se você observar, se uma pessoa ela se torna, de repente, supervisora, ela fica nessa função durante muitos e muitos anos. Então, para que outras pessoas possam subir ao cargo de supervisor, se torna cada vez mais difícil dentro dessa teoria do Fayol. Outro autor que também vai falar da estrutura organizacional da empresa, mas não sobre o ponto de vista dos cargos, e sim sobre os documentos administrativos, é Max Weber, com a teoria burocrática. E só lembrando aqui, eu não estou falando para vocês daquele conceito que a gente conhece como
o burocrativismo, tá? Principalmente presente nas instituições públicas, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o conceito da burocracia, tá? Como solução para que as organizações evitem arbitrariedades, ou seja, estamos nos referindo ao termo cunhado por esse sociólogo, cientista político e economista Max Weber. Então, Max Weber ele vai definir a burocracia como a estruturação formal da organização, permitindo dessa forma organizar as atividades humanas para a realização de objetivos comuns no longo prazo. Para Weber, a ideia de burocracia está intrinsecamente ligada ao conceito de autoridade. Segundo ele, existem 3 formas de autoridade. A primeira autoridade é a tradicional, tá? Então ela é baseada em tradições e costumes e práticas passadas de uma cultura. Pode ser encontrada nas figuras patriarcais e anciões, principalmente das sociedades antigas, apesar de ainda hoje existirem. Nesse caso, a legitimidade da autoridade é assegurada pelas tradições religiosas, crenças e costumes sociais. Acredita-se que ela é sagrada, então é uma questão também hereditária. Eu coloquei aqui pra gente como exemplo o caso da família real britânica, né? Aqui estão a linha de sucessão ao trono britânico. Da rainha, o príncipe Charles, o filho dele, o príncipe William, e então o bisneto da rainha, que é o príncipe George. Weber também vai entender outra forma de autoridade, como a autoridade carismática, que é baseada nas características físicas, né, ou de personalidade do líder em questão. Os seguidores, então, eles vão reverenciar, né, seus feitos, sua história e qualidades pessoais. A autoridade carismática tem como desvantagem o fato de poder ser passageira, uma vez que se segura no reconhecimento por parte do grupo e não por deixar sucessores certos. E aqui a gente vê muitas figuras, né, algumas até mesmo emblemáticas da história da humanidade. A autoridade racional, né, que é a terceira autoridade que Weber então ele vai considerar, que é a autoridade racional legal, né? É aquela, então, garantida por regras e normas oriundas de um regulamento, que é, por sua vez, reconhecido e aceito pelo grupo. Então, aqui a gente entende, né, que deve seguir os comandos das pessoas que ocupam o cargo, independente de quem seja. A autoridade está no cargo e não na pessoa que exerce. Por que eu estou falando isso? Porque a teoria do Fayol, né, ele preza para você continuar nesse cargo, desenvolvendo essa função durante longos e longos anos, né? O que faz com que você pense que a autoridade está naquela pessoa que está no cargo. Então, o Weber ele vai analisar isso e vai dizer, não, a autoridade não está na pessoa, a autoridade está no cargo. As pessoas elas podem mudar conforme o tempo, mas o cargo ele continua lá e é o cargo que tem autoridade. Por isso que eu trouxe aqui como exemplo, né, o presidente dos Estados Unidos, que foi o Obama durante 8 anos, passou para o Trump e agora é o Biden. Então, independente de quem esteja, o cargo é de presidente dos Estados Unidos. Então, é o cargo que tem poder, não é a pessoa que ocupa ele, tá bom? Só deixando isso bem claro. Então, ele vai acreditar, né, Weber ele vai afirmar que é essa autoridade racional legal que é a mais adequada para um ambiente corporativo, uma vez que ela não é personalista como as outras 2 formas, ok? Através desse modelo de autoridade surgiria, né, então, conforme Weber, o tipo de organização ao qual ele deu o nome de burocrática. Essa organização apresentaria, então, os seguintes princípios essenciais. Definição de funções e tarefas feita de forma racional, sustentando-se rigorosamente em regras e normas específicas com o objetivo de permitir a execução das atividades necessárias para se alcançar os objetivos da organização. A hierarquia, definida como regras explícitas, os direitos e deveres, né, de cada cargo, bem como o exercício da autoridade racional legal, e seus limites sustentam-se legalmente. A contratação de funcionários, então, para Weber, ela é realizada baseando-se em regras previamente estabelecidas, visando garantir igualdade formal. Somente o indivíduo com preparo técnico adequado, né, segundo quesitos pré-estabelecidos, poderia se juntar ao quadro funcional da empresa. A equiparação salarial, né, para o exercício de posições em funções semelhantes e
é a questão da padronização da comunicação interna da empresa, tá? Para Weber, essa comunicação ela tem que ser escrita. Então, os avanços na carreira, eles serão, né, regulados por normas e critérios objetivos. O favoritismo, né, e as relações pessoais não são levados em consideração. Há em Weber, então, a separação total entre função e as características pessoal, né, da pessoa que a exerce. Regras e normas é que vão ditar os direitos e deveres, né, que devem ser seguidos por todos, conforme o cargo e a função. Uma das críticas, então, que se faz ao modelo burocrático é o foco baseado na previsibilidade e na estabilidade. Ele não leva, então, em consideração as alterações no cenário externo, a qualificação dos membros da organização e a tecnologia e os seus avanços. A teoria burocrática, então, ela possui uma postura altamente técnica e mecanicista também, né? Além disso, a preocupação é apenas com a estrutura e o seu conjunto de cargos e funções. O comportamento, de novo, o comportamento pessoal, ele não é levado em consideração. Sendo assim, então, eu vou colocar aqui, né, para a gente citar que como vantagens desse modelo há uma consistência e a eficiência. E como uma desvantagem, né, quando a burocracia não está executada corretamente, né, ela gera excesso de rigidez e lentidão na execução dos processos. E esse é totalmente contrário, né, do proposto por Weber. A burocracia ela vem para facilitar. Então, a burocracia ela serve para nos auxiliar e principalmente para tornar as funções, no que diz respeito à documentação, muito mais eficientes, ok? Eu trouxe então aqui, gente, só para finalizar nossa aula rapidinho, né, uma questão para a gente refletir, né? Dentro que nós vimos dessas três estruturas, eu só trouxe elas, tá? Mas dentro dessas três estruturas, como estão as empresas atualmente? Elas seguem essas estruturas? Seguem totalmente? Não? Talvez? Eu gostaria de ouvir vocês também, saber a opinião de vocês, o que vocês pensam em relação a essas teorias e como se elas ainda se aplicam, né, aos dias de hoje nas empresas atuais, tá bem? Vou deixar para vocês, então, um link de um vídeo, né, para dar continuidade para essa aula também não se estender ainda mais. É um vídeo falando sobre o Taylorismo e o Fordismo. O vídeo tá no YouTube, tá bom? Eu peço para que vocês assistam e para que no final possam responder duas questões que eu deixei no Google Formulários, igual muitos de vocês já responderam na aula da semana passada. Ok? Na dúvida, gente, é só falar comigo, mandar mensagem, a gente sempre vai conversar, dialogar, tá bom? Não deixem de se inscrever, então, no canal da Biase no YouTube e deixar aquele joinha para fortalecer, ok? Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula. Tchau!